Caríssimos fiéis, nós temos hoje o início do tempo da paixão e a glória da redenção é escondida na liturgia para que nós estejamos ainda mais inseridos no mistério da paixão e do sofrimento causado em Cristo pela nossa iniquidade. Justamente neste tempo, nós contemplamos mais de perto a paixão, as dores de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como a sua glória foi ocultada durante a sua paixão para ser novamente e vista com ainda maior brilho na ressurreição, também nós, na liturgia, temos este escondimento da glória da redenção. Por isso, nossa Santa Madre Igreja apressou-se ontem para cobrir as imagens dos santos e os crucifixos com panos roxos, para mostrar que nosso Senhor Jesus Cristo se reveste de luto e tristeza diante da crescente perseguição dos judeus que o leva a se retirar do templo e ocultar a sua glória até o momento da ressurreição. Por causa da nossa maldade que nos assemelha aos pérfidos judeus, também temos nessas 2 semanas a glória litúrgica ocultada. A cruz, o meio da salvação e da glória da Páscoa, é ocultada. As imagens dos santos que conquistaram a glória eterna também são veladas. A doxologia, Gloria Patri, é omitida em vários momentos da liturgia. O próprio Salmo 42, o Salmo Iudicame Deus, é omitido no início das missas. E vale a pena notar que o Salmo 42 é omitido não por ele falar de alegria, e por isso mesmo a antífona, ad Deum corificat juventutem meam, permanece. Aproximar-me-ei do altar do Senhor, do Deus que alegra a minha juventude. É justamente isto do Salmo que permanece na antífona. Mesmo o Salmo sendo omitido, a menção à alegria permanece. Todo o sentido desse salmo, presente no início da Santa Missa, está no fato dele mencionar a esperança do retorno do salmista ao templo e ao tabernáculo de Deus, para contemplar a sua glória, confessando-o como seu Salvador. Mas no momento, justamente Deus oculta a sua glória, para que nós contemplemos as suas dores. E por isso é muito importante que nós acompanhemos o Senhor nas suas atrozes dores. E é o que nós faremos neste tempo da paixão e na Semana Santa, em que acompanharemos de perto nosso Senhor que se dirige ao Calvário. E nós deveríamos, justamente então, acompanhando as dores de nosso Senhor, reavaliar a forma como nós encaramos os nossos próprios sofrimentos. Nosso Senhor nos ensina muito sobre isso pelo seu próprio exemplo. Pois sem sofrimentos não há esperança de salvação, sem sofrimentos não há alegria.
E isso vale também para a nossa vida natural. Sem esforços e sofrimentos, nada se conquista. Nós temos que abraçar os sofrimentos das nossas vidas pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Como nós dizemos em latim, per crucem ad luceam, pela cruz que se chega à luz. Não há outro caminho para a luz. E claro, nosso Senhor nos elevará a esta gloriosa ressurreição em seu próprio ser no último dia. Então, qual é a nossa atitude em relação ao sofrimento? E claro, devemos lembrar que existem muitos tipos de sofrimento. Existem sofrimentos físicos, existem sofrimentos morais. Mas nós podemos nos focar mais em nossa atitude em relação aos sofrimentos morais. Nós devemos ter uma atitude humilde para abraçar os sofrimentos morais com uma grande serenidade e paz. Peçamos ao nosso Senhor um aumento da humildade, para que aqueles que nos traem, aqueles que nos decepcionam, ou as circunstâncias que nos atacam e nos defraudam daquilo que nós pensamos ser direitos, produzam uma santificação maior e não a nossa resistência. Pois essas situações são inevitáveis. Nós teremos sofrimentos durante a nossa vida, nem que seja uma dor de barriga, mas nós podemos aproveitar essas situações para que nós ganhemos méritos, ou podemos sofrer em vão. A tradição nos traz o relato de que alguns mártires romanos estavam sendo martirizados, arrastados com ganchos de ferro para queimarem sobre grelhas de ferro. Enquanto isso, começaram a proclamar em voz alta: Senhor, que a vossa vontade obre sobre eles e sobre nós, que a vossa vontade haja sobre nós. E justamente isso enquanto eles estavam sendo torturados. De forma que viam neste mal que sofriam uma obra de Deus, viam a vontade de Deus que permitia esse sofrimento para a sua maior glória. Deus permite e nos dá o sofrimento, e Ele faz isso justamente porque Ele nos ama, porque Ele quer nos enxertar em sua paixão e morte. Ele quer justamente nos associar aos méritos da sua cruz, para que nós sejamos então associados à glória da sua ressurreição. Justamente é pela fé que nós podemos ver o sentido maior dos males que nos afligem. Se nós nos portarmos como porcos que só olham para baixo, só se importam com os prazeres e bens do mundo, nós sofreremos como porcos, guinchando e rolando na lama do pecado. Mas a fé nos permite olhar para o céu e ver o bem maior que é tirado das nossas cruzes, que é justamente a glória eterna. Santa Ângela de Foligno, uma grande santa italiana, disse a respeito da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo: no livro da vossa cruz vejo a vossa infinita mansidão, pela qual, embora amaldiçoado, não amaldiçoastes, mas, pelo contrário, perdoastes num só céu aqueles mesmos que te crucificaram. Portanto, para que sejamos religiosos, verdadeiros e completos, e falava isso para as irmãs,
é importante compreender, valorizar e abraçar o sofrimento redentor, porque sofrer por sofrer nada mais é do que imitar um animal feroz no campo. Não tem valor algum. Mas aqueles que sofrem em Cristo, por Cristo, com Cristo, o sofrimento dá as mudas que brotarão para a vida eterna. E é essa a nossa esperança. O nosso sofrimento tem que estar unido a Cristo. E assim, meus caros, compreender e valorizar o sofrimento, a linguagem da cruz, acaba por ser incompreensível para aqueles que sonham apenas com a prosperidade, os confortos e glórias terrenas. Quantos hoje andam por aí pensando que só podem passar pela vida como um mar de rosas, que esperam todos os dias que a sua vida se transforme num céu na terra, que dia após dia sonham unicamente com uma vida perfeita, mesmo todos os dias encarando a dura realidade de que nesta vida haverão sofrimentos, haverão frustrações, haverão cruzes. Para essas pessoas tudo tem que ser dado a elas em uma bandeja de prata. Para elas, o seu próprio eu é o centro de tudo. Tudo o que importa é a sua própria satisfação. E esta é a estrada que vai dar diretamente na frustração e no desespero. Pois a vida perfeita é impossível. Uma vida plenamente saciada da nossa ânsia, da nossa sede de felicidade eterna é impossível aqui na terra. E mesmo que nós busquemos conhecer a verdade, busquemos a salvação, não ignoremos que nós somos filhos dos nossos tempos. Nós somos formados em uma sociedade hedonista, materialista, mundana e apóstata. E a nossa própria natureza é avessa ao sacrifício e ao sofrimento. E nosso olhar, muitas vezes, é raso demais para que nós nos lembremos da eternidade. Devemos pedir, justamente por isso mesmo, uma maior fé. Precisamos ter uma vida de oração e de meditação, para que nós não nos esqueçamos da eternidade. E de fato, meus caros, temos que reavaliar a nossa atitude em relação aos nossos próprios sofrimentos. E mesmo devemos saber procurá-los. Afinal, é isso que é a penitência e a mortificação. É deixar de lado um conforto, é deixar de lado um bem, buscar o sofrimento para que nós domemos a nossa carne, para que nós pratiquemos a virtude e para que nós paguemos um pouco por nossos pecados. À medida em que nós nos tornamos mais próximos de Deus, na medida em que nós crescemos na virtude, nós temos que saber suportar e procurar voluntariamente alguns sofrimentos, sabendo se sacrificar, evidentemente guiados pela fé e pela prudência, para podermos domar a nossa carne e redimir aquelas partes de nós que ainda fazem parte do velho homem. São Paulo diz aos Coríntios que Cristo crucificado foi uma pedra de tropeço para os judeus e uma loucura para os pagãos. De fato, a cruz é para o mundo uma pedra de tropeço. Quantos são os pontos de moral fundamental que causam a ruína da sociedade, como a contracepção,
o divórcio, a infidelidade matrimonial, e que são pedras de tropeço para as pessoas nessa sociedade apóstata. Um escândalo, tal como São Paulo diz, uma pedra de tropeço e loucura para aquelas pessoas de mente mundana e com uma inteligência meramente humana. Com efeito, meus caros, o sofrimento é incompreensível para os mundanos, desconcertante e pode até mesmo levar à perda da fé. Pois uma pessoa mundana poderia soltar aquela frase clichê de adolescente revoltadinho: mas e as crianças que morrem de fome na África? Como Deus permite isso? Antes de chegar em Deus, há toda uma iniquidade humana a considerar e a punir. Mas claro, o sofrimento é um mistério, e às vezes os inocentes sofrem por causa da loucura dos homens. E isso é um tremendo mistério, como São Paulo diz, o mistério da iniquidade, o mistério do sofrimento, o mistério do mal, que se desencadeia no mundo através da lógica do pecado. Mas, pela sabedoria de Deus, o sofrimento é um meio de salvação. Portanto, meus caros, aproveitemos esta missa do Domingo da Paixão para abraçarmos os sofrimentos que nós temos em mãos. Em vez de ficarmos perturbados, desanimados ou paralisados, estejamos prontos para ter um olhar a partir da fé e unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, a abraçar os nossos sofrimentos, para que a Santa Comunhão hoje nos dê a graça de abraçar cada vez mais a cruz de Nosso Senhor. Se a tentação demoníaca nos leva a questionar por que estou sofrendo isso, que nós olhemos imediatamente para a cruz de Nosso Senhor. Ele era inocente, ele era a própria santidade, ele é o próprio Deus, e ele escolheu sofrer mais do que qualquer um de nós pode imaginar sofrer, justamente para a salvação do mundo. Nós, quanto a nós, motivos não faltam para que nós soframos. Para nós, por nossos pecados, lembrando aquela frase famosa que os senhores já me ouviram tantas vezes repetir, do cardeal Pie, arcebispo de Poitiers, no século XIX: o homem, enquanto pecador, só merece 3 coisas: sofrer, morrer e ir para o inferno. Mas pelos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o céu aberto para nós. Se os nossos sofrimentos nos deixam atordoados, olhemos para a cruz, pois nosso Senhor quis sofrer mais e antes de todo mundo. Que pela cruz, pela Santa Comunhão, nós possamos abraçar mais plenamente a cruz de nosso Senhor, como Santa Teresa d'Ávila disse no seu livro das Fundações: ela pergunta, falando com nosso Senhor: o que vós deixastes no mundo para vossos descendentes herdarem? E ela mesma responde: provações, dores e insultos, e apenas uma cruz de madeira. Isso é tudo que tinhais para nos transmitir. Assim quanto a nós, ó Deus, que desejamos ser vossos verdadeiros filhos e não renunciar à vossa herança, nunca devemos fugir dos sofrimentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.